Na década de 1980, Denise Diane Flume, de 18 anos, cursava o último ano da Connersville High School, em Indiana. Estudante dedicada e atleta promissora, Denise já havia sido aceita na Miami University of Ohio. Na escola, ela participava de vários times esportivos, como vôlei, basquete, softball e atletismo, além de ser membro da National Honor Society. Ela pretendia cursar microbiologia quando fosse para a universidade e esperava conseguir uma bolsa de atletismo. Tragicamente, porém, Denise nunca chegou a realizar seus sonhos. Ela desapareceu em um dia da primavera de 86 e nunca mais foi vista. Denise foi vista pela última vez em 8 de março de 1986, ao sair de casa em Everton, Indiana, onde vivia com os pais e a irmã. Ela entrou em seu Buick Regal 81 com a intenção de encontrar sua bolsa desaparecida. Na noite anterior, ela foi a uma festa em volta de uma fogueira numa fazenda e achava que deixou sua bolsa lá. Ela tinha pedido para vários amigos irem com ela buscar a bolsa, mas ninguém estava disponível para acompanhá-la. Então, ela decidiu fazer a viagem sozinha, embora relutante. Sua mãe, Judith, depois comentou ser estranho que a jovem de 18 anos não quisesse viajar sozinha, dizendo: "Não sabemos por que ela não queria ir sozinha." Ela sempre foi destemida desde criança, então vê-la desconfortável para voltar ao local da festa é inquietante. Algo não estava certo. O inquilino da fazenda onde a festa foi realizada relatou que Denise nunca chegou. Outro fazendeiro, em Glenwood, Indiana, a cerca de 5 quilômetros da festa, viu o Buick de Denise naquele dia por volta das 3:30 da tarde, mas não viu quem estava dirigindo. Um amigo, no entanto, viu a Denise, de 18 anos, às 2 horas da tarde, na loja Fashion Bug, na Rua 30, em Connersville. Embora tenha sido observado que a mulher estava usando roupas diferentes daquelas que Denise usava quando saiu de casa mais cedo naquela tarde. Denise nunca voltou para casa de sua viagem e seus pais nunca mais a viram. O fazendeiro perto de Glenwood, que viu o Buick dela, notou que ele ainda estava lá no dia seguinte e avisou o departamento do xerife do condado. Ele especulou que o veículo havia sido abandonado. Nesse momento, a família de Denise já havia registrado o desaparecimento dela. No entanto, a resposta das autoridades deixou muito a desejar. Os Flumes foram orientados a manter a calma, pois ela provavelmente voltaria logo, mas a polícia afirmou que ela só estava se rebelando, citando o comportamento típico de adolescentes. Insatisfeita com essa resposta, a família de Denise decidiu procurá-la por conta própria, ligando para todos os amigos dela, mas sem sucesso. Com medo de um acidente de carro, eles percorreram o país procurando pela filha ou sinais de um carro acidentado, lembrou o pai, David. Citação: "Não acreditamos que ela tenha voltado para Baciu, a fazenda. Algo ou alguém interrompeu essa oportunidade de fazê-lo. Sabíamos imediatamente que algo estava errado, porque ela nunca tinha saído sem nos avisar para onde iria. Quando o tempo passou, até o dia seguinte e os dias subsequentes, então soubemos que realmente tínhamos um problema." Fim da citação. Judith lembrou que trabalhava no dia em que a filha desapareceu. Voltou para casa no intervalo, pouco depois do meio-dia, e viu Denise pela última vez. Ela lembrou: "Antes de eu voltar ao trabalho naquele dia, tive uma sensação ruim. Algo não parecia certo para mim." O Buick bege de Denise estava vazio a apenas 800 metros da Rota 4, ao lado da Tower Road, que é descrita como uma estrada de cascalho, perto de um celeiro a leste de Glenwood. Como Denise já estava desaparecida, os investigadores notaram que seu veículo poderia ter pistas sobre seu paradeiro. No entanto, não havia sinais de luta e o carro estava trancado.
Foi realizada uma busca na área local, mas nenhuma evidência foi encontrada. Os pais de Denise disseram aos detetives que, até onde sabiam, a filha não tinha amigos na região onde o carro dela foi encontrado. Ninguém sabia por que Denise estaria nessa parte do país. Não havia sinais de que ela saíra por vontade própria e a polícia não achava que fosse fugitiva. Ela estava ansiosa pela universidade, participava ativamente dos esportes escolares, era uma aluna nota 10 e, além disso, não levou nada com ela. Quando saiu de casa na tarde anterior, ela deixou para trás sua identidade, o estojo e a solução de limpeza das lentes de contato. A NBC relatou que um primo distante devolveu a bolsa aos pais cerca de 1 hora após Denise sair de casa. Mas por algum motivo, não havia como avisar a jovem de 18 anos sobre isso. Isso, menos de uma semana depois que Denise desapareceu em abril. Um terreno de 40 hectares na zona rural do condado de Fayette, onde a festa havia acontecido, foi vasculhado tanto pela polícia quanto pelos bombeiros. Cerca de 120 hectares de terra foram vasculhados em Glenwood, ao redor de onde o carro dela foi encontrado, mas nenhuma das buscas trouxe pistas. Enquanto isso, os pais de Denise tiraram licença do trabalho para ajudar na investigação. Embora não acreditassem que ela tivesse fugido, sua mãe, Judith, disse: "Não estamos convencidos de que ela fugiu, mas esperamos que seja isso que tenha acontecido, porque as alternativas não são boas." Além do desaparecimento repentino da jovem de 18 anos, chama a atenção o fato de ela levar uma vida normal antes disso. Antes disso, não houve mudança de comportamento, nem pessoas novas em sua vida. Nada que pudesse levar os investigadores a uma pista no caso. Porém, ela tinha terminado recentemente com Sean McClung, seu namorado de 3 anos. Seus pais notaram que o fim do relacionamento fez com que Denise se tornasse mais sociável. O casal havia terminado cerca de 1 mês antes de ela desaparecer. Com o tempo, os investigadores encontraram dificuldades para avançar sem nenhuma pista sobre o destino de Denise. Nada havia sido encontrado que pudesse levá-los ao paradeiro dela ou indicar que ela estava morta. Não havia chaves do carro, nem impressões digitais, nem amostras de sangue. 10 dias após o desaparecimento dela, os detetives pediram que os cidadãos do condado de Lawrence, em Indiana, ficassem atentos. Apesar de não haver indícios de que ela estava na região, notaram que tinha muitos amigos e conhecidos devido às suas atividades esportivas. Algumas dicas chegaram sobre possíveis avistamentos da jovem de 18 anos, mas nenhuma delas foi confirmada. Usando sua agenda de endereços, os detetives conversaram com vários amigos e colegas de escola de Denise, mas, novamente, isso não levou a lugar nenhum. Ninguém a tinha visto nem ouvido falar dela. Ela não havia mencionado nada suspeito ultimamente, e seu comportamento estava completamente normal. Por todos os relatos, Denise não era o tipo de jovem que fugiria de casa. Em maio, uma recompensa de $10.000 por informações que levassem ao paradeiro dela foi oferecida, mas ninguém jamais a reivindicou. Pouca informação surgiu após essa recompensa e a investigação rapidamente esfriou. Sem nada com que trabalhar, os detetives foram forçados a seguir para outros casos. Em agosto de 1988, mais de 2 anos após o desaparecimento de Denise, sua mãe, Judith, recebeu um telefonema de uma jovem em Norfolk, Virgínia, lembrou Judith. A garota disse coisas que pareciam demais com a nossa filha. Sentimos que precisávamos ir até Norfolk. A mulher afirmou ser Denise e ligou no dia de folga de Judith, uma informação que só Denise saberia. No entanto, quando a família encontrou a mulher, ela disse que não sabia quem eles eram e negou ter ligado para eles. Mais tarde, a mulher confessou que realmente havia ligado para os Flumes e que fez isso porque acreditava ter visto Denise em um shopping local. Claro, no final, nada disso era verdade. Apesar de tudo ter sido uma farsa cruel, os Flumes decidiram não prestar queixa contra a mulher. Décadas se passaram e nenhum novo progresso no caso jamais foi feito. O detetive da Polícia Estadual de Indiana, Scott Jarvis,
disse que, apesar dos rumores sobre Denise, quase não havia pistas concretas. Não há uma teoria consistente. Não focamos em ninguém, nem temos pessoa de interesse, disse ele. Jarvis também observou que havia pressão para finalmente resolver o caso e encerrá-lo, afirmando que quanto mais o tempo passava, mais difícil era solucioná-lo. Ele afirmou: toda vez que tanto tempo se passa, qualquer testemunha em potencial pode ter morrido ou seguido em frente. Quanto mais tempo isso continua, mais rumores surgem. Em 1014. O DNA de Denise foi extraído de um dente de leite e enviado para o Sistema Nacional de Banco de Dados de DNA, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Ao longo dos anos, as evidências do caso foram perdidas ou destruídas, o que significa que técnicas forenses modernas não puderam ser aplicadas e possíveis pistas ficaram permanentemente fora de alcance. Com um caso tão antigo e sem pistas realmente concretas, várias teorias acabaram surgindo à medida que moradores locais e detetives online começaram a especular sobre o que teria acontecido com Denise Flume, de 18 anos. Uma teoria é que Denise Flume teria visto algo que não deveria quando foi até a fazenda procurar sua bolsa desaparecida. Outra teoria sugere que, enquanto dirigia, Denise Flume pode ter encontrado um assassino anônimo. Talvez alguém sinalizou para ela parar ou a forçou a encostar o carro. Detentos afirmaram saber a identidade do sequestrador de Denise Flume e até se gabaram de conhecer o local onde seu corpo está enterrado. Mas essas pistas nunca levaram a nada e Denise continua desaparecida. Vale ressaltar que também houve algumas críticas à investigação original. O detetive principal, designado para o caso, um homem chamado Ted McQuinley, era primo do pai de Denise Flume, e foi observado que sua investigação carecia de documentação, registros e anotações detalhadas, com grande parte da apuração dependendo fortemente da memória de Ted McQuinley. Isso pode ter atrasado investigadores recentes, pois pistas e testemunhas podem não estar nos arquivos do caso. Em 2018, o departamento do xerife do condado de Fayette anunciou que estava reabrindo o caso de Denise. Com a ajuda do supervisor de detetives aposentado Tom Barker, os investigadores começaram a refazer antigas pistas, reexaminar os arquivos do caso e reentrevistar testemunhas. Mais ou menos na mesma época, o santuário de pássaros Mary Gray, em Connorsville, foi revistado. Cães farejadores alertaram as autoridades para a possibilidade de restos humanos no quarto lago do santuário. Um exame foi adiado devido a chuvas torrenciais, mas quando o lago finalmente foi revistado, nada foi encontrado. O santuário foi investigado depois que os investigadores receberam uma dica da ex-namorada de uma pessoa de interesse no caso. Mais tarde naquele ano, em dezembro, Sean McClung, ex-namorado de Denise, foi interrogado por detetives em 2017. McClung fez um teste de estresse vocal, uma ferramenta de interrogatório duvidosa que, segundo relatos, é menos precisa do que o teste do polígrafo, e as autoridades observaram que ele não passou. McClung é uma pessoa notável no caso de Denise, embora nunca tenha sido declarado suspeito nem pessoa de interesse. Ele deixou a cidade em 86. Pouco depois do desaparecimento, ele se mudou para o Arizona e não participou das buscas por Denise. Além disso, apesar do relacionamento de 3 anos deles, ele parecia em grande parte indiferente ao desaparecimento dela. Enquanto estava no Arizona, McClung acumulou um longo histórico criminal de violência doméstica. Ele voltou para Connorsville em 2017, onde foi posteriormente abordado por investigadores que trabalhavam no caso de Denise. Curiosamente, ele afirmava há anos que sua ex-namorada ainda estava viva. 2 anos depois, no começo de 2020, as autoridades relataram que novas informações vieram à tona e as levaram a acreditar que Denise não estava mais viva e, infelizmente, havia morrido nas mãos de outra pessoa. Acreditavam que seus restos mortais
foram enterrados em local não divulgado na zona rural do condado de Fayette. Embora as autoridades tenham vasculhado a área e usado radar de penetração no solo e cães farejadores de cadáveres, os restos mortais de Denise não foram encontrados. Em julho de 2020, enquanto estava detido por uma acusação de fraude não relacionada, Sean McClung confessou ter tirado a vida de Denise. Em 1986, ele afirmou que a jovem de 17 anos o pegou de carro em 28 de março, o dia em que ela desapareceu, e que eles discutiram. Durante a discussão, McClung matou Denise, embora não esteja claro como, e então ligou para vários amigos para ajudá-lo a mover o corpo. McClung admitiu sua história à polícia, em troca de imunidade e do arquivamento de outras 2 acusações não relacionadas. Mas parte do acordo era que ele não deveria omitir nenhuma informação. Quando ele não conseguiu fornecer aos investigadores a localização do corpo de Denise, sua imunidade foi retirada e ele foi acusado de homicídio culposo. Infelizmente, porém, nada mais resultou disso. No momento de sua prisão, McClung já sofria de uma doença terminal não revelada. Ele morreu aos 66 anos, em 26 de setembro de 2020. Tudo isso antes que um julgamento pudesse acontecer. Notavelmente, 5 dias antes de sua morte, McClung voltou atrás em sua confissão, dizendo ao seu advogado que não sabia o que havia acontecido com Denise e que só havia confessado ter tirado a vida dela, porque queria evitar a prisão. Embora os pais de Denise estivessem devastados por ainda não terem respostas e não conseguirem trazer sua filha para casa, eles admitiram que vários detalhes da confissão de McClung não batiam com os fatos do caso. Eles admitiram que tinham suas reservas sobre a confissão desde o início, mas acreditavam que ele sabia mais do que estava revelando. Poucas atualizações surgiram no caso de Denise desde a morte de McClung na primavera de 2021. Equiciarc Midwest, em conjunto com a CCRT, Indiana Canine Search and Recover, juntamente com o departamento do xerife do condado de Fayette, realizou uma busca pelos restos mortais de Denise. As áreas específicas vasculhadas no condado de Fayette não foram divulgadas e a busca durou cerca de 12 horas. No entanto, nenhuma descoberta foi relatada. Uma reportagem da IBC de 20 mostrou o xerife do condado de Fayette, Joey Laughlin, afirmar que havia várias pessoas de interesse no caso, mas não havia evidências suficientes para acusar ninguém. Ele afirmou: "Acreditamos que mais de uma pessoa está envolvida, seja por declarações ou pelo vínculo com Denise." Hoje, aos 70 anos, os pais de Denise temem não ver justiça pela filha. Eles estão oferecendo uma recompensa de $25 mil por informações que levem à localização de Denise e à prisão da pessoa ou das pessoas responsáveis pelo seu presumido falecimento. Denise Diane Flume, de 18 anos, foi vista pela última vez em Connersville, Indiana, quando saiu de casa na tarde de 8 de março de 1986. Denise é descrita como uma mulher branca, com cabelo castanho e olhos castanhos. Ela tem orelhas furadas, usa lentes de contato e mede 1,68 m. Ela pesava 61 quilos na época do seu desaparecimento. Ela foi vista pela última vez com uma camiseta vermelha do Motley Crue, tamanho médio, calça jeans, listrada azul, tamanho 42, tênis branco, tamanho 39 e 2 anéis, um de ouro com uma granada e o outro é um anel de formatura de prata com uma pedra vermelha. Denise estava dirigindo um Buick Regal Creme, ano 81, no dia do seu desaparecimento, embora o veículo tenha sido encontrado em Glenwood, Indiana, um dia depois que ela sumiu, desaparecida. Se souber algo sobre o desaparecimento de Denise, ligue para o departamento do xerife do condado de Fayette, no número 65-825-1110 ou para a Polícia Estadual de Indiana, no 765-778-2121. Este é o Detetive de Casos Arquivados.